Aleluia. Quero ministrar uma palavra para vocês que tem como título: Pequenas coisas capazes para criar grande sucesso. Fala com a mais pessoa: se fosse você, criava juízo, não saía daqui agora de jeito nenhum. Diga comigo mais uma vez: pequenas coisas capazes para criar grande sucesso. Quero que você vá comigo, por favor, querido, lá em 1 Samuel capítulo 14. Qual é a passagem, filhos? Livro de 1 Samuel capítulo 14. A partir do primeiro verso nós temos uma narrativa bem longa. Por isso eu te peço toda a paciência, para que você me acompanhe, por gentileza. Nós estávamos ontem numa confraternização e nós nos lembramos que está escrito no livro de Gênesis que o Senhor criou todo tipo de árvore frutífera. Todo tipo, diga, irmão, todo. O Ezequiel começou a dizer então as coisas lá de Minas, que só sendo muito crente para acreditar, e diz que lá tem pé de cibalena. Nasce a árvore, já com os envelopinhos de cibalena tudo pendurado. Novalgina tem. Esse. Ele disse que melhorou infantil dá num bonsai. De adulto já dá numa árvore normal. Como é que é o nome daquele de tarja preta? Gadernal. A árvore já tem uma tarja preta no meio do caule, mas não dá passarinho, porque os galhos ficam sempre. Ezequiel, irmãos, contando a história pra gente ontem da criação. Lá em 1 Samuel capítulo 14, versículo 1, diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas, seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá, daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeia, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele era uns 600 homens. Diga comigo: 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Jacobe, Icabote, que é aquele foi-se a glória de Deus, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desde a banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Borés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micamás, e a outra para o sul defronte de Gibeia. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas, o seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro, seu pajem de armas, lhe disse: Faze tudo que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então saberemos que ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo eles: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas. Aleluia! Alguém diga glória a Deus. Olha a notícia que trouxe terror ao acampamento dos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas, e que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas a seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos de quatro, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro, que os matava atrás dele. Sucedeu
esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição. E os destruidores tremeram, até que a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Versículo 16. Olharam, pois, as sentinelas de Saul e Gibeia de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. E disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro de armas estava ali. Então Saul disse a Ahias: trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com os sacerdotes, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, que houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, haviam hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. Vamos ver aqui agora o atrevido voto de Saul. Versículo 24. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão, e todo o povo chegou ao bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e sangue, e anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um seu boi, cada um a sua ovelha, degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Veja o que acontece a partir do verso 36. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e depois despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos fazem. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-á na mão de Israel? Porém aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá.
E nenhum do povo lhe respondeu. Disse mais todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto que com certeza morrerá Jonatas. Cuidado com o que você fala, porque Saul e Jonatas morreram depois no mesmo dia. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe dá de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus foram ao seu lugar. Digo a mais ao seu lado assim: nessa noite há algo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. Pequenas coisas capazes para criar grande sucesso. Antes de adentrar a esse texto propriamente dito, eu quero fazer uma introdução com os irmãos. Eu com frequência estou quase sempre trivalizando coisas pequenas, tornando o que é pequeno trivial, sem importância, coisa de somenos. Isso porque somos atraídos pela grandeza. Isso faz parte da natureza do homem. Deus deu ao primeiro homem os céus para que ele governasse, todas as aves do céu. Deus deu todos os oceanos do mundo para que o homem governasse. Deus deu todos os rios para que o homem governasse. Deus deu todos os animais do campo, todas as bestas feras para que o homem dominasse. Deus deu todas as árvores do campo para que o homem dominasse. E Deus deu ao homem o seu livre-arbítrio para que ele o administrasse. Quem pode dizer aleluia? Diga assim: meu Deus é grande. Grande é o Senhor. Aleluia. Depois a gente canta, Ezequiel, senão a gente não termina essa mensagem hoje. Você fica aí tocando o hino que eu gosto de cantar só para ficar me provocando, mas eu não vou cair mais nessa não, viu, Ezequiel? Digo a mais ao seu lado assim: nós temos a tendência de tornar trivial aquilo que é pequeno, por causa dessa grandeza. Quem é o homem para que tu te lembres dele? Portanto, um pouco abaixo de Deus o fizeste e o coroaste de glória. Querido, quem quer que você pense que você não é nada, que você não vale nada, é o diabo, para que você não valorize quem você é. Quero que valorize o que você tem. Só para saber se está esperto ali atrás. Digo para o amado seu celular assim: você está entendendo o rema dessa noite? Você é um ser, você é alguém. Mas olha nos olhos dele que ele ainda não acreditou. Tão importante para Deus. Então, pare de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. É isso aí, meu irmão. Minha Bíblia diz que Saul era alguém que, quando o profeta Samuel exortou, disse assim: ainda que você fosse pequeno aos teus próprios olhos, Deus te colocou como cabeça, como príncipe entre o teu povo. Ainda que você se veja pequeno, quero que você entenda que Deus te fez abaixo dele. Deus te fez a sua imagem, a sua semelhança. Deus colocou em você o seu espírito. Deus colocou em você o seu nome. Deus colocou em você parte do seu caráter. Deus te deu a autoridade do nome que está acima de todo o nome. Deus sujeitou debaixo dos teus pés todo o poder, todo o principado, toda a hoste de Satanás do inferno estão debaixo dos teus pés. Eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente causará dano. O menor no reino de Deus tem o seu calcanhar firmado sobre a testa daquele que é filho de uma que fosse ronca, que não merece que seu nome seja citado nesse lugar. Diga assim: todo poder pertence a ti, todo poder. Eu posso ouvir um glória a Deus?
Tira essa cultura de cauda do seu coração. Nós temos uma geração de cabeças vivendo com emoção de cauda. O Senhor Jesus veio para transformar o seu coração. Ele veio para transformar a sua vida. Ele veio para transformar a sua eternidade. Ele já transformou o seu passado. Ele tem o seu futuro nas suas mãos. E Ele dá a você o poder de transformar o teu presente com a tua decisão. Queridos irmãos, mas nós somos levados muitas vezes a trivalizar aquilo que é pequeno. Nós usamos o adjetivo pequeno e o substantivo pouco para classificarmos coisas de menos importância, coisas que não são valiosas, mas esta não é a forma como Deus as vê. Quero que você veja comigo o que está escrito em Isaías 60, versículo 22, e vai gravando na sua Bíblia. Isaías 60, versículo 22. Coisas pequenas podem se tornarem coisas grandes. Olha para o irmão que está falando assim: Jesus disse que se você tiver uma fé a semelhança do grão de mostarda, você vai dizer: monte, sai daqui, e se projeta a colar. O que é o grão da mostarda? Jesus disse que é o menor de todos os grãos. Ele nasce pequeno, é gerado pequeno, mas ele se recusa a continuar pequeno. Jesus disse que vai se tornar uma árvore tão frondosa que os pássaros virão de longe e colocarão sobre seus ramos os seus ninhos. Alguém está entendendo isso? Não é para você morrer como um grão de mostarda, é para você crescer como um grão de mostarda cresce. Você já viu uma folha de mostarda? O tamanho de uma folha de mostarda. Eu quando vejo o abacate tem um caroção desse tamanho, meu irmão. Se engasga com o caroço de mostarda para ver o que acontece contigo. Alguém põe um grão de mostarda nas suas mãos, você tem que tomar cuidado para não perder. Aí quando você olha o tamanho da folha do abacateiro, uma folhinha desse tamanhozinho. Quando você olha para o tamanho da folha do pé de mostarda, diga, irmão, que o senhor assim: assim vai ser a minha fé. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Só para você saber dessa aí. Fala com o irmão que você fala assim: eu acho que o diabo já entendeu o recado dessa noite. Fala com o irmão que você fala assim: eu já fui prego, irmão. Quem já foi prego aqui? Ah, meu irmão. Quem aqui tem consciência que Deus te levantou agora com um martelo? Diga assim: aleluia. Alguém diga glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus usa o pouco para completar o grandioso. Você já ouviu falar da expressão: a gota d'água chegou, a gota que fez o cálice transbordar? Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, quando falava do próprio Jesus, o Senhor escolheu a cidade mais insignificante de Judá, a cidade mais sem importância, a cidade sem história, a cidade sem reputação de grandes profetas. O Senhor escolheu Betlém, cidade do pão, a cidade que só ficou importante porque tinha uma padaria lá famosa. E ele disse: e tu, Betlém Efratá, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus é especialista em escolher as coisas pequenas para confundir as grandes, as coisas que não são para confundir aquelas que são fracas para confundir aquelas que pensam ser fortes. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Diga, amado, seu solar assim: eu tenho um segredo para te dizer. Uma pequena chave abre um grande cofre. Você só precisa de uma pequena chave para que grandes portas se abram. Pequenas dobradiças movem grandes portões. Nunca despreze o poder das coisas pequenas. Deus usa o pouco e o pequeno para mover o abundante e o grandioso. Uma pequena semente de delicadeza cria um reconhecimento divino e promoção. Quero que você veja lá em Mateus 10, versículo 42. Mateus 10, versículo 42. Está escrito assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos,
Em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Um simples copo d'água a um pequeno. Lembre-se, pequenas responsabilidades, ou pequena responsabilidade é a forma como Deus qualifica para a posse e propriedade de territórios. Como você acha que Davi passou a olhar aquele moço chamado Samar, depois do momento que aquele homem decidiu defender um pequeno território, um pequeno campo de lentilhas? Como você acha que Deus olha para você a partir do momento que você passa a cuidar de um discípulo com atenção e com carinho, e não lhe falta com atenção, nem com o discipulado, e nem com a sua oração? Como você acha que Deus passa a olhar para você quando você começa a cuidar de uma pequena célula? Como você acha que Deus passa a olhar para você quando você começa a administrar uma pequena área do ministério que o Senhor tem te confiado? Com distinção. Com distinção. Lucas 19, versículo 17 declara isso, que pequenas responsabilidades é a forma como Deus o qualifica para a posse e propriedade de territórios. Você quer possuir um território? Sonhe em ter um terreno para a sua casa, sonhe em ter um terreno para a sua fábrica, sonhe em ter o teu próprio espaço. Deus vai te colocar diante de pequenas responsabilidades. Lucas 19, 17, e ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. 10 cidades, autoridade. O 10 na Bíblia Sagrada aponta para aquilo que é legal. 10 mandamentos, 10 pragas, 10 virgens. Minhas finanças passam pelo crivo dessa legalidade. 10 leprosos diante do Senhor Jesus, para trazer cura ao território de Samaria, que era conhecido no Antigo Testamento como o maior leprosário daquela região, desde os dias de Geazi. Quero que a partir desse momento você veja algumas coisas nesse texto que nós lemos no início. A primeira delas vem um pouco antes desse capítulo 14, porque todo o texto ele tem o seu contexto. O contexto que nós temos, o momento que antecipa, é que Saul está sendo rodeado de todos os adversários que estão à sua volta, principalmente dos filisteus, que estão todos vivos hoje, ainda como descendentes, que são os palestinos, ou como nós conhecemos como os palestinos, exatamente na faixa de Gaza. Naquele tempo, a diversidade entre esses povos ainda era uma diversidade muito forte. E o recém-criado Estado de Israel estava sendo agora ameaçado por esses povos. Saul era o primeiro rei, e os filisteus oprimiam a terra, e os filisteus haviam proibido que Israel não tivesse lá os seus ferreiros, e que não existisse a profissão do armeiro, que em Israel não existisse armas. Naquele pequeno exército de Saul, composto de 600 soldados, só existiam 2 espadas: a espada de Saul e a espada de Jonatas. Eu quero que você veja lá no capítulo 13, no versículo 19, que diz assim: em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Versículo 20: pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado, o seu sancho, o seu arado. Tinham, porém, limas adequadas para os seus sanchos e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. Versículo 22: e sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Versículo 23: saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micamás. A questão com Saul, o problema era na área espiritual, porque se você ainda analisa esse próprio capítulo 13, Saul, naqueles dias,
ele havia sido rejeitado por Deus. Saul era um desobediente por natureza. Saul era uma pessoa que nunca conseguiu ser 100% obediente. Ele chegava a 90%, 95%, mas nunca conseguiu chegar a 100%. Mas Saul procurava disfarçar a sua rebeldia com uma falsa aparência de espiritualidade. Oh, está faltando jejum nesse ministério, aleluia, aleluia. Mas não se submetia a ninguém. Ah, está faltando sacrifício. Nessa passagem do capítulo 13, Saul toma o lugar de Samuel e vai para oferecer sacrifício. Ele põe a culpa no povo. Samuel, pelo Espírito de Deus, diz: hoje, Saul, hoje, ainda que tu te vistes pequeno aos teus próprios olhos, o Senhor te colocou como príncipe do teu povo. Hoje, o Senhor deixa de te confirmar sobre Israel. Hoje, o Senhor está tirando a unção de rei sobre os teus ombros. Porque você sempre pretendeu aparentar ser uma coisa que você não é na verdade. Você disfarça a tua rebeldia como uma pretensa espiritualidade que você não vive. Estava lá Saul querendo oferecer sacrifício. E em desobediência, antes de ser rejeitado por Deus, ele nunca tinha edificado nenhum altar. A Bíblia diz que depois disso é que ele vai fazer um altar, o primeiro da sua vida. Altar aponta para sacrifícios. Há pessoas que têm uma aparência de espiritualidade extraordinária, mas não conhecem os altares de Deus. Porque o altar só recebe um tipo de oferta. O nome dessa oferta chama-se Corban. E a definição, vou te transliterar Corban, vou te traduzir Corban. Corban quer dizer sacrifício, aquilo que você se despede para nunca mais ver. Ana entregou seu filho Samuel como Corban no altar, para nunca mais tê-lo na sua casa como filho. Isso é uma oferta de sacrifício. É alguma coisa que você se despede, alguma coisa de valor. Saul não conhecia sacrifício na sua vida, mas ele tinha aparência de espiritualidade. E ele achava que aquela questão daquela vitória era uma questão física, que a razão pela qual ele não podia enfrentar o seu adversário é porque seu exército não tinha armas. Lá no capítulo 14, versículo 6, Jonatas, pelo Espírito de Deus, ele vai falar uma coisa extraordinária. Ele diz assim para o seu escudeiro: para Deus te dar a vitória, independe se você tem muito ou se você tem pouco. Fala para o irmão seu lado assim: quanto custa o teu sonho? Diga para ele assim: quanto custa o que Deus tem te feito sonhar? Para Deus independe se você já tem metade, se você tem 10%, ou se você tem apenas uma moedinha de R$1. Minha Bíblia diz que para Deus te dar a vitória, independe se você tem muito ou se tem pouco. Só depende do quanto você acredita, só depende do quanto você está disposto a confiar na sua vida nas mãos dele. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas Saul pensava: nós não podemos vencer esse exército, é de jeito nenhum. Primeiro, eles são mais numerosos. Segundo, eles são mais preparados. Terceiro, eles estão armados até os dentes. E aqui nós temos duas espadas, a minha de Jonatas. Saul era alguém que aparentava, mas que nunca praticava. Ele tinha uma armadura, mas a armadura dele nunca pôde ser usada em combate. Davi chegou lá e usou uma armadura 0 quilômetro que pertencia a Saul. Nunca. Se ela era tão boa, por que Saul não tinha lutado com Golias? Saul tinha uma espada, mas em lugar de, nesse momento, estar guerreando com a sua espada, ele estava dentro das cavernas com o seu povo, escondido. E ele dizia: não dá para lutar. Como é que eu vou lutar? Meu exército só tem 2 espadas. Tem gente hoje pensando assim: não dá mais para continuar. Por que eu vou continuar? Olha só o que eu tenho. Eu tenho tão pouco, eu já tive tanto, agora eu não tenho nada. Ou veja como eu posso pensar em ter isso que eu sonho em ter, ou que Deus disse que eu vou ter, se eu só tenho isso nas minhas mãos. Essa era a visão de Saul. Mas ainda assim, ele falava como religioso, ele atuava como espiritual, ele se julgava mais espiritual que Samuel, ele se julgava mais espiritual do que o seu próprio filho. Estava pronto a ser mais justo que Deus, porque queria matar Jonatas, porque ele imprimiu um jejum quando não era tempo de jejum. Para tudo tem tempo, meu querido, debaixo dos céus. Há tempo de prantear e tempo de se afastar de prantear. Há tempo de se alegrar
e há tempo de se entristecer. Até o luto tinha tempo determinado. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. O exército de Saul não tinha armas naturais. O problema era na área espiritual. Ele havia acabado de ser recusado por Deus através do profeta Samuel. Saul era um homem rebelde que procurava sempre aparentar ser espiritual. Era dissimulado, levando pessoas a pensar dele aquilo que ele não era. Aquela era uma guerra que parecia ser impossível de ser vencida. Em todo o exército de Saul existiam apenas 2 espadas, a dele e a de seu filho Jonatas, ambas carregadas por escudeiros fiéis. Assim como a sua armadura no dia da batalha de Davi contra o gigante Golias, Saul não havia até aquele momento encontrado utilidade para sua espada. Há crentes que carregam Bíblia, mas não usam Bíblia. Ele carrega a Bíblia para vir na igreja, porque pega mal o pastor pedir para ele ler um versículo, ele não tem versículo, mas ele não usa a Bíblia dele na segunda-feira, ele não usa a Bíblia dele na terça-feira, ele não usa a Bíblia dele na quarta-feira, ele não usa a Bíblia dele na quinta-feira, ele não usa a Bíblia dele na sexta, ele não usa a Bíblia dele no sábado, ele não usa a Bíblia dele para pregar para o vizinho dele, ele não usa a Bíblia dele para pregar para o parente que ainda não é salvo, ele não usa a Bíblia dele com um colega de trabalho. Ele tem uma espada, mas ele se vê pequeno, ele se vê em desvantagem, ele se vê prejudicado, mas ele ainda quer aparentar para as pessoas que ele é espiritual. Digo, amado, estou falando assim: hoje o Senhor está denunciando o espírito de Saul, não entre debaixo dele. Jonatas promove um motivo para que o povo saísse da caverna. Era só 2 espadas, mas Jonatas disse: eu já decidi o que eu vou fazer com 50% das armas que Israel possui. Israel só tem duas espadas, uma está comigo. Querida irmã, em nome do Senhor Jesus, lá na sua casa, Deus tem colocado uma espada na sua mão, Deus tem colocado uma espada na mão do seu esposo. Querido irmão, em nome do Senhor Jesus, lá na sua casa, Deus tem colocado uma espada na sua mão e uma espada na mão da sua esposa. Se o seu cônjuge baixar a sua espada, não se encoraje com a desmotivação dele, levante a sua e diga: ainda há quem defenda os sonhos de Deus nessa casa, ainda há quem defenda as promessas de Deus sobre essa família, ainda há alguém que se humilhará, que não se deixará vencer, que se colocará na brecha e verá a justiça de Deus e as profecias e as promessas de Deus se cumprirem nesse lugar. Nessa casa o Senhor levantará uma Jael, uma mulher valente, que ainda que o seu marido fosse neutro, ela foi quem matou o grande general Císera com uma estaca na sua cabeça, porque ela decidiu lutar. Lute pela sua casa, guerreie pela salvação da sua família, guerreie pela salvação dos seus queridos que você tanto ama e que você tanto aprecia. Jonatas, a essa altura, era alguém extremamente aliançado a Davi, e a aliança tem o poder de nos transferir parte daquele com quem nós nos aliançamos. Eu posso dizer que caráter você tem, ou com quem você tem aliança, pelas suas atitudes. Porque sem Jesus eu sei qual era o meu proceder, e com Jesus eu sei qual é o meu proceder hoje, porque na minha vida hoje tem influência do procedimento de Jesus. Eu sei de muitas pessoas que se casaram e ele tinha um tipo de comportamento até o casamento, mas depois que ele se casou, seu comportamento mudou. Porque a aliança tem o poder de transferir qualidades e algumas vezes transferir defeitos da pessoa com quem você se aliancia. Jonatas havia feito 3 alianças de sangue com Davi. Parte de Davi agora estava nele. Eram alianças de sangue. A coragem de Davi, a ousadia de Davi, a confiança de Davi em Deus agora estava também em Jonatas. Com quem você tem aliança, querido? Eu conheço pessoas que quando chegam na igreja, em lugares delas procurarem bons exemplos para se aliançarem, elas procuram os piores exemplos. Os homogêneos se atraem. Fofoqueiro se junta com fofoqueiro, fraco se junta com fraco, infiel se junta com infiel, e o justo se junta com o justo. Pelas suas atitudes nós podemos determinar com quem você anda e qual é o nível de aliança que você tem. Jonatas tinha nele mesmo algo de diferente. Jonatas tinha nele agora uma coragem, uma ousadia que o seu pai não identificava.
Ele dizia: eu com Deus, eu sou maioria absoluta. E ele aprendeu isso com Davi. Eu quero que você olhe nos olhos do irmão que está ao seu lado e diga: eu estou recebendo essa unção sobre a minha vida hoje. E eu quero te dizer, debaixo do espírito da profecia que está nesse lugar, que a partir de agora esta unção é minha unção. Eu com Deus sou maioria absoluta. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Hoje eu me levanto no poder do Espírito e na unção do Senhor, porque para Deus independe a minha vitória, se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Não me interessa quanto você traz na sua carteira, não me interessa qual é o seu saldo bancário. Interessa se você continua acreditando que para Deus te dar vitória, independe do muito ou depende do pouco. Você está entendendo isso? Se você entendeu, aplauda Jesus nesse lugar, glorifique a Deus nesse lugar, manifeste a tua fé nesse lugar. Terceira coisa, a vitória deles parecia ser pequena, mas trouxe grande resultado. Por que foi capaz para Jonatas ter a vitória? Porque Jesus já nos deu esse segredo espiritual: se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa. Você não conhece ainda o poder do dois. Você não sabe o que a sua casa, a sua família, os teus negócios podem se transformar quando os dois concordarem, quando os dois sonharem, quando os dois vislumbrarem a mesma coisa. Melhor serem dois, no final do dia a paga será maior. Melhor serem dois, porque se um tropeça, o outro vai e levanta. Davi era um com seu escudeiro. Seu escudeiro era alguém leal. Seu escudeiro é o tipo de obreiro que todo líder procura ter. Ele não questionava, ele não precisava entender a estratégia de Jonatas. Ele compreendia que a única coisa que ele precisava era ser leal a Jonatas. Algumas vezes Deus tem te mandado fazer coisas que você deixou de fazer porque você questionou, você quis compreender a mente do Senhor. Romanos, Paulo escreve: quem pode mensurar, entender, compreender, razoar sobre a mente de Deus? Jó tentou fazer isso, e o Senhor disse: aonde você estava, Jó, quando eu fazia o universo, quando eu criava as galáxias, quando eu criava as estrelas? Onde você estava, Jó? E Jó curva sua fronte e o seu coração e diz: me perdoa, Senhor, porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, alguém glorifique a Deus nesse lugar, alguém exalte a Deus nesse lugar. Jonatas tinha um escudeiro fiel. Ele dizia: não quero nem pensar. Se o Senhor está dizendo que é para ir, eu vou contigo. Se o Senhor está dizendo que é isso que Deus mandou, estou dentro. Tanto Jonatas quanto Saul tinham escudeiros fiéis. O escudeiro de Saul era tão fiel que num dia, numa batalha, quando Jonatas morreria, seu irmão morreria, seu pai morreria, Saul ouvia a batalha terminando. Saul disse: eu não vou cair na mão dos filisteus. Pega a tua espada, me mate. Ele disse: eu não posso te matar. Eu fui treinado para te defender. Eu fui treinado para te ajudar. Eu fui treinado para te apoiar. Eu não fui treinado para falar mal do Senhor. Eu não fui treinado para falar mal da igreja. Eu não fui treinado para falar mal do ministério. Eu fui treinado para te promover. Eu fui treinado para te ajudar. Eu fui treinado para te fortalecer. Isso é o meu caráter. Qual é o seu caráter, querido? Porque esse era o caráter que havia no coração daqueles escudeiros. Talvez você não seja o primeiro, mas você será aquele que estará executando, terminando o que a liderança começou. Jonatas ia, abatia o adversário e o seu escudeiro o eliminava atrás dele. Quando Saul está nessa condição, Saul não consegue convencer o seu escudeiro. Saul pega a sua espada e ele comete suicídio. Quando o escudeiro viu Saul morrer, ele disse: não tenho mais razão para estar vivo, porque o propósito da minha vida, o meu chamado foi para servir a esse homem. E aquele escudeiro também tirou sua própria vida. Lealdade daqueles homens. Davi tinha homens assim, que eram capazes de colocar a sua vida em risco, só por causa de um desejo do seu coração. Oh, irmãos, eu oro para que
Deus levante homens assim que sirvam a Deus nesse mesmo patamar. Eu oro a Deus para que Deus dê a cada um de nós essa unção de fidelidade extraordinária, essa unção de aliança extraordinária, essa unção de lealdade extraordinária. Quem recebe isso, diga aleluia. Hoje, enquanto eu estava fazendo minha devocional, o Senhor me dava umas frases. Deus gosta de me dar umas frases. Às vezes eu anoto, às vezes eu solto no Facebook, mas eu não sei onde essas frases vão parar, porque eu me esqueço depois delas. Mas o Senhor me dizia, eu estava pensando no homem andando na lua, e por que ele tem que andar com todo aquele aparato. E o Senhor disse, é porque o homem não pode respirar a atmosfera da lua. E logo o Espírito Santo traduziu aquela mensagem. O Senhor disse, o desleal não consegue respirar a atmosfera da lealdade. Se eu fosse você, eu notava isso. O desleal, ele não consegue respirar a atmosfera da lealdade. Irmãos, aonde houver lealdade, o desleal vai aparecer. Ele vai ter que sair, ele vai ter que pedir para sair, vai ter que jogar a toalha, e vai ter que ir embora, porque não vai ter atmosfera. João vai dizer assim, estavam conosco, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, continuariam conosco. Diga mais ao seu lado assim, há uma atmosfera. Pode dizer isso para ele, há uma atmosfera que o desleal nunca vai conseguir respirar. Ele vai procurar alguém que seja desleal também. Ele não consegue falar com aquela pessoa, ele não consegue falar com aquele líder, ele não consegue falar com aquela outra pessoa ali, ele não consegue falar com aquele irmão que é pioneiro no ministério. Mas ele olha, ele observa aquele sujeito ali, ele anda meio descontente. Olha, na hora da oferta ele nem se levanta. Olha lá, o pastor pediu para aplaudir, ele não aplaudiu. Ah lá, o pastor pediu para sair do lugar e abraçar alguém, ele não foi. No final do culto é você que ele vai te procurar, porque ele encontrou o seu homogêneo. Quem está entendendo isso, diga amém. Havia um caráter de lealdade nesses escudeiros. Alguém diga assim, meu Deus, em nome de Jesus, esse é o segredo da vitória. Naquele dia, a vitória não foi grande aos olhos, em termos militares, em termos numéricos, mas ela não podia ser desprezada, porque o pequeno é o complemento do grandioso. Eles venceram 20 homens, mas entendam, agora Israel, Marcos Paulo, Israel, queridos, que tinha até então só 2 espadas, a partir de agora eles tinham quantas espadas? Mais 20 espadas. Em percentual, quanto que cresceu? 1000%. O arsenal de Israel cresceu por causa da ousadia de alguém. Mas sabe o que um gesto pequeno, positivo pode fazer? Traz encorajamento. Eu já vi milagres acontecerem onde o obreiro ora e no meio de uma multidão só uma pessoa se levanta e diz assim, eu fui curado. No momento que aquela pessoa se levanta e diz, eu fui curado, e vem para frente, 10 milagres começam a acontecer, porque o que ela viu acontecendo com aquela pessoa a encorajou e a motivou para que o milagre dela também chegasse. Quem está entendendo, diga aleluia. Logo que a notícia chegou, aonde os filhos de Israel estavam, todos escondidos em cavernas, todos camuflados dentro de cavernas, e a notícia foi andando de buraco em buraco, de caverna em caverna. Você não está sabendo o que aconteceu? O que? Jonatas, ele e o escudeiro dele, sozinho, entraram em acordo, subiram de gatinho por um desfiladeiro. Os 2 sozinhos acabaram com uma guarnição dos filisteus. E agora o terror se espalhou entre os filisteus. Diga mais ao seu lado assim, quantas espadas que Israel tem? Quantas espadas Israel tem nesse momento? 22. Diga ao irmão ao seu lado assim, vamos ser lógicos, ainda é pouco, mas só para que eles entendessem que a vitória é minha, mas a batalha é do Senhor. Diga ao irmão ao seu lado assim, se eu fosse você, anotava isso também. A vitória é minha, mas a batalha é do Senhor. O Senhor pelejará por vós, é o que minha Bíblia diz. Quem está entendendo, diga aleluia. No dia e no momento da batalha, isso que a minha Bíblia diz, cada filisteu voltou a espada dele contra ele mesmo. Israel, na verdade, nunca precisou nem de uma espada, só precisava do Senhor. Diga mais ao seu assim, hoje eu quero te dizer isso. Diga para o irmão que está assim, hoje eu quero te falar isso. Na verdade,
todo recurso humano que você tem, toda a ferramenta, toda a habilidade que você tem, é apenas um artefato, um quesito. Você não depende de nenhum deles. Você sempre dependeu e continuará dependendo do Senhor. Do Senhor. Porque para Ele tanto faz te dar vitória com muito ou com pouco. Porque sua vitória continuará sendo produto de um milagre de Deus. Só se você entendeu isso, aplauda o Senhor Jesus com todo o seu coração. É para Ele. Aquela notícia trouxe ânimo. O povo sem comando. Saul vai, é bom, já que é para marchar, então vamos marchar contra os filisteus. E o povo marchou, e sabe o que aconteceu? Um povo motivado é capaz de fazer proezas. Uma pessoa motivada, um funcionário motivado, um empresário motivado, ele é capaz de fazer proeza. Um marido que é motivado, encorajado pela sua esposa. Hoje pela manhã eu contava sobre um escritor que eu admiro muito, mas eu vejo as suas feridas, aonde estão as fraquezas dele. Ele foi casado, e uma vez eu estava lendo um livro dele, ele dizia: fui casado com alguém que não me celebrava, fui casado com alguém que só me criticava, fui casado com alguém que nunca me edificou, só me colocava para baixo. E quando ele terminou de escrever aquele capítulo, ele ouviu o tamanho da ferida dele e disse: eu já fui casado, mas hoje eu tenho um cachorro. Eu fiquei, epa. Aí ele começou a falar do cachorro. Meu cachorro me celebra. Meu cachorro, quando eu estou chegando em casa, ele já começa. Como é que a sua esposa te recebe quando você chega em casa depois de um dia de trabalho? Tua comida está no banho-maria. Ela debaixo do cobertor, com a cara, com uma máscara plástica, o cabelo cheio de bob, aquela camisola mais desbotada do que cor de burro quando foge. A comida tá aí, minha filha, no banho-maria. Tem uma goiabada aí, cascão também, se quiser comer. Como é que seu marido te recebe depois de um dia de trabalho? Você sabe por que Jonatas e o seu escudeiro conseguiram uma vitória? Porque um encorajava o outro. Sabe por que o Senhor te fez casar? Porque Ele disse que é melhor serem dois. Porque se um cair, o outro vai e levanta. Levanta com uma palavra: ei, meu filho, vai ficar em casa hoje não? Vamos para a igreja. Ei, meu querido, hoje é dia de campanha. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar essa causa diante de Deus. Ei, minha querida, vamos colocar isso diante do Senhor. Hoje é dia de nós estudarmos a palavra. Deus tem nos dito que nós somos herdeiros de toda a aliança de Abraão. Vamos lutar, vamos crer. Deus vai nos honrar, nós somos filhos deles, nós somos herdeiros dele. Oh, queridos, que coisa maravilhosa. E aquilo levou o povo a uma vitória. Mas no final daquela vitória, qual era a praxe? O que todo comandante deveria fazer? Deveria haver celebração. Mas ele não conseguiu celebrar a pequena vitória de Jonatas, uma vitória pequena. Ele também não conseguiu celebrar uma vitória mediana, que foi a vitória sobre o exército dos filisteus naquele dia. E em lugar de celebrar, sabe o que ele fez? Ele proclamou um jejum, porque Saul era rebelde. E o rebelde, ele se camufla debaixo de uma camuflagem de espiritualidade. Quem está entendendo isso aqui? Saul era um rebelde, mas ele disfarçava a rebeldia dele debaixo de uma capa de espiritualidade. E ele disse: vamos fazer um jejum. Aleluia! Mas Saul, nós acabamos de ter uma vitória. Não, ninguém vai celebrar nada. A vitória, nós não podemos descansar até que a vitória final chegue. Mas o povo estava exausto, o povo estava cansado, o povo só precisava de um alívio. Jonatas não estava lá. Jonatas estava muito preocupado em ter vitórias, em lutar.
Então quando ele passa debaixo de uma tamareira, ele levanta a vara e ele passa lá perto de um cacho de tâmara e traz o mel até a sua boca. E a Bíblia diz que no momento que ele colocou aquele mel na sua boca, a sua força voltou, ele foi revigorado. Quando ele soube que Saul não havia deixado o povo com medo do despojo da vitória, ele disse: mas o povo está exausto. Mas em lugar, nem deixou o povo comer, ainda estabeleceu um jejum. Quem é esse Saul? O homem que foi rejeitado pelo profeta Samuel. Quem é esse Saul? O homem que Deus rejeitou. Quem é esse Saul? O homem que está tentando ocupar o lugar de sacerdote em lugar de Samuel. Mas Deus o rejeitou. É por isso que Deus me chama para ter discernimento. Porque se você é uma pessoa que anda pela aparência dos outros e você não tem discernimento de espírito, você é uma pessoa facilmente enganada. Alguém diga amém. Quero te convidar a ficar de pé, por favor. Diga mais ao seu lado assim: mas essa noite, o tema que nós temos é sobre coisas pequenas capazes de criar coisas grandes. Eu peço, por gentileza, você dê a mão ao irmão ao seu lado. E eu vou concluir da seguinte maneira. Jonatas, em outras palavras, está dizendo: tudo que esse povo precisa é de um pouco de mel na boca deles. Porque o mel vai transformar o semblante deles, o mel vai transformar a força deles, o mel vai transformar a disposição deles. Querido, lá na sua casa, lá no seu casamento, Deus está te mandando te dizer isso hoje. No meio das lutas que vocês têm passado, no meio das privações e provações que você tem passado, escuta, não espera a tua vitória final chegar, tua libertação final chegar, para que finalmente você esboce alguma gratidão, alguma alegria. O Senhor está pedindo para te dizer hoje que você precisa celebrar hoje o milagre da sua vida. O Senhor está mandando te dizer hoje que hoje você precisa sair desse jejum de alegria, sair desse jejum de celebração, sair desse jejum onde você não dança, onde você não vibra, onde você não glorifica. O Senhor está dizendo: sai desse jejum hoje e põe um pouco de mel na sua boca. Deixa que o meu espírito hoje possa trazer essa palavra na sua boca. Minha Bíblia diz que o profeta que tinha a sua boca imunda, ele foi tocado por um serafim e a sua boca foi purificada. Depois vai dizer que esse profeta, quando ele comia o rolo da palavra de Deus, ele diz: e o gosto desta palavra é como mel na minha boca. Deus vai te fazer que suas promessas entrem hoje por sua boca, como o maná que um dia alimentou o povo, oh meu irmão, como o pão que um dia Jesus fez multiplicar, meu querido, como a carne das cordonizes que o Senhor fez um dia cair sobre o povo, como os peixinhos que Jesus multiplicou. Profetas gostam de mel. João Batista comia mel, e quando você põe mel até em cima de gafanhoto, o gafanhoto fica gostoso. São dois opostos aqui. Gafanhoto é destruidor de promessa, gafanhoto é destruidor de herança, gafanhoto é destruidor de profecia. Mas você vem e pega o mel da palavra de Deus e põe em cima daquele que vem para te devorar, e você o devora. Diga, irmão, seu lado assim: hoje o Senhor manda te dizer isso, que você precisa se ver como Deus te vê. Israel deixou de entrar na herança, sabe por quê? Porque eles começaram a se ver como os inimigos o viam. Os 10 espias deram um relatório e eles disseram: nós éramos como gafanhoto aos seus olhos. Meu irmão, lá no livro de Joel diz que os gafanhotos são aqueles que vêm para destruir riquezas. Hoje o Senhor está te dizendo assim: filho, diante de todo esse cenário que você tem vivido, hoje diante de toda essa luta que você tem vivido, eu vou colocar um pouco de mel na sua boca, e hoje você vai comer gafanhoto. Gafanhoto que tem comido a tua colheita, gafanhoto que tem comido a tua alegria, gafanhoto que tem comido a paz da sua casa, gafanhoto que tem comido o seu ministério, gafanhoto que tem tentado te roubar. Hoje eu vou colocar mel na sua boca. Alguém está entendendo de verdade? Diga aleluia. Alguém glorifica ao Senhor. Saul queria matar. Não é o zelo do Senhor que está sobre mim. Ele desobedeceu o Senhor. Veja os irmãos.
Quer ver pessoa mais desobediente do que Saul? Mas ele não se punia, mas ele estava pronto a matar o filho dele, na falsa aparência da sua espiritualidade. A gente matando o filho, debaixo de uma falsa aparência de espiritualidade. E o povo interviu. Você não vai colocar a mão em Jonatas, porque Jonatas nos fez sonhar, Jonatas nos fez ter alegria, Jonatas nos fez sentir mais uma vez o sabor de uma vitória. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: hoje o Senhor te trouxe nesse lugar para que você prove um pouquinho do seu mel, para que o brilho do seu rosto seja restaurado. Minha Bíblia diz: quando o Senhor restaurou a Sião, a nossa boca se encheu de alegria. Hoje o Senhor vai encher a tua boca de alegria. Hoje o Senhor mandou o seu anjo aqui para colocar mel na sua boca. E não tem religioso nessa terra que vai te impedir de comer desse mel que Deus mandou. Esse mel está saindo da presença do Todo-Poderoso. É Deus mesmo que está colocando mel na tua boca. Há uma boa notícia a teu respeito: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Há uma boa notícia a teu respeito: o Senhor luta por ti, o Senhor guerreia a tua causa. Ele está te dizendo: meu filho, a batalha é minha, a vitória é tua. Meu filho, você não precisa nem de espada, eu te dou essa vitória. Eu sou aquele que posso fazer com o teu inimigo lute contra ele mesmo. Filho, filho, nunca dependeu de você. Põe tua confiança em mim, confia em mim, acredita em mim. Eu posso te dar vitória com você, tendo muito ou tendo pouco. Você está triste porque você tem pouco? Você está triste porque está te faltando? Filho, para mim tanto faz. Tanto faz. Milagre é milagre. Eu posso gerar dinheiro na boca de um peixe. Eu posso multiplicar o peixe. Eu posso fazer o teu maná cair do céu. Eu posso ordenar que a pedra te dê a água. Eu posso ordenar que os corvos do céu tragam o teu sustento. Filha, ó Israel, no Senhor teu Deus, estareis seguros. Quantos aqui entendem isso? Diga aleluia. Diga, amados, Senhor, assim, nessa noite o Senhor manda te dizer que é tempo de você celebrar tuas pequenas vitórias. Você acordou, você está vivo, você está vestido. Você vai voltar para sua casa, você comeu uma refeição quente. Você tem uma família linda. Você tem uma família espiritual que te ama. Meu querido, deixa o Senhor colocar um pouco de mel na sua boca. Hoje o Senhor está te arrancando de dentro dessa caverna, a caverna dos endividados. O Senhor está te tirando da caverna dos envergonhados. Deus está te tirando de dentro dessa caverna do anonimato, da indiferença. Deus está te arrancando das sombras. Quero concluir dizendo: hoje, como profeta de Deus, eu venho até aqui para lembrá-los que o Senhor tem feito por sua vida. Salmo 126, versículo 3 diz: com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. 1 Samuel 7,12 diz: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Salmo 33, versículo 2: celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas. Salmo 47, versículo 1 diz: batei palma a todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor vosso Deus é tremendo. Salmo 81, versículo 1 diz: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai ao Deus de Jacó. Salmo 98, versículo 4 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai e cantai louvores. Salmo 100, versículo 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Salmo 135, versículo 3 diz: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Salmo 145, versículo 9: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Naum capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom.
uma fortaleza no dia de angústia e conhece os que confiam nele. Olhe para o mais que está ao seu lado e diga assim: eu hoje decidi, vou sair da caverna. Diga, irmão, assim: eu hoje vou colocar um novo semblante no meu rosto, porque eu estou determinado. Eu vou provar do mel que vem de Deus. Diga assim: eu hoje decidi, eu não vou esperar amanhã chegar, eu vou celebrar a vitória que o Senhor está me dando agora, ainda que ela seja pequena, mas essa alegria vai contagiar a minha casa, vai contagiar as pessoas à minha volta, porque para Deus me dar o que eu preciso, independe do muito ou do pouco, só depende do quanto eu estou decidido a confiar nele. Eu quero te pedir mais uma vez em nome de Jesus que você escolha 3 irmãos aí pertinho de você. Se você está do lado de sua esposa, deixa ela fazer parte de outro grupo, porque ela também está precisando de encorajamento que você vai estar recebendo. Se você está do lado da sua noiva, da sua namorada, deixa ela fazer parte de um outro grupo. Se você está perto de um filho, deixa que ele faça parte de um outro grupo. Se você está perto de uma filha, faça com que ela faça parte de outro grupo. Agora de 3 em 3, se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, feche esse círculo. E eu quero que você olhe para esse irmão e diga assim: olha, vamos levantar nossa cabeça agora. E vamos celebrar. Eu quero que você comece a orar, os 3 agora, ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Levanta a sua voz. Você não precisa saber orar como um orador. Simplesmente ore. Glorifica a Deus, não peça nada. Deus te trouxe a esse lugar, querido. Aleluia. O Senhor é por ti, quem será contra ti? O Senhor é tua força e a tua fortaleza. O Senhor é socorro bem presente no dia da tua angústia. A alegria do Senhor é a tua força, querido. Deixa esse mel entrar na sua boca, porque quando o mel entra na sua boca, o teu semblante muda. Você vai levar esse mel para a tua casa, e ele vai encorajar pessoas que tenham ficado lá. Amanhã de manhã, quando você se levantar, você ainda vai ter mel contigo, e você vai encorajar as pessoas que trabalham com você. Hoje à noite, quando você sair daqui, você ainda vai se encontrar com algumas pessoas, e você vai dizer: hoje o Senhor me deu mel. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre e desprezível. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos. Agora diga assim no Senhor: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Eu vou fazer uma coisa que o Espírito Santo está mandando fazer. Há pessoas aqui que entendem que a sua casa está precisando de um pouco de mel. Se você entende isso, eu quero que você venha com a sua família para esse altar. Se você que está aí atrás dizendo: pastor, não, sou eu que estou precisando desse mel, sai do seu lugar, vai passando, os irmãos que estão aí no corredor, vai dizendo assim: Senhor, eu preciso. Mas com Ele estou.
passado já foi, o futuro ainda não chegou. Tudo que você tem é agora. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é momento de celebrar ao Senhor. Aleluia. Basta cada dia o seu próprio mal, o futuro a Deus pertence. Olha para o irmão que está assim, irmão querido, se comendo mel, você está com uma cara feia dessa? Eu imagino quando você não estava comendo. Agora dá uma olhadinha, vê se a carinha dele está melhorando. Diga assim, sai daqui. Diga para ele assim, sai daqui. Sai daqui. Como quem recebeu mel. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Então bota um sorriso, porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de alegria e nós ficamos como aqueles que sonham. Olha para mais isso assim, hoje Deus te lembrou a importância de celebrar pequenas vitórias.